Mais uma vez, o Nubank promete revolucionar o mercado de ações brasileiro. O roxinho que antes distribuiu ações para seus correntistas, agora junto com a B3 montou um ETF que promete ser diferente de tudo que a gente já tem na bolsa brasileira. Um ETF que paga dividendos. Mas será que vale a pena investir nesse tipo de ETF? Fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar a minha opinião sobre esse ETF e eu tenho certeza que vai ser bem diferente do que estão falando por aí. Mas antes de a gente começar, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Eduardo Dantas e aqui nesse canal você vai encontrar tudo sobre investimentos, porém com uma pegada diferente. Aqui tudo é baseado em ciência aplicada a finanças e em dados. Sem mais delongas, simbora pro vídeo. O NVID11 é o primeiro ETF brasileiro que paga dividendos. Os ETFs já existem há um bom tempo aqui no Brasil, porém antigamente eles não podiam pagar dividendos. Ou seja, toda vez que uma empresa pagava rendimentos a um ETF, esse valor que era distribuído era incorporado às cotas do ETF. Ele meio que investia novamente aquele valor dentro do próprio fundo. Essa política de distribuição de dividendos por ETFs já é bem comum lá nos Estados Unidos. Inclusive existem ETFs que pagam dividendos recorrentemente por vários anos. Um exemplo disso seria o ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats, que é um ETF composto ali por empresas que distribuem dividendos há pelo menos 25 anos consecutivamente de forma crescente. E esse ETF também distribui os seus dividendos, assim como as empresas distribuem para ele, ele vai e repassa para os seus cotistas. Tudo bem, o ETF paga dividendos, mas o que é um ETF? ETF é a sigla para Exchange Trade Funds, que é um fundo que basicamente investe com base em um índice. O fundo ele vai comprar as ações que estão dentro daquele índice, vai dar os mesmos pesos. E aí a rentabilidade do fundo vai estar basicamente ligada à rentabilidade do índice. O mais famoso que a gente tem aqui no Brasil é o BOVA11, que é um dos fundos mais antigos listados na bolsa e basicamente ele segue o índice Bovespa. Esse é o índice de referência dele. E aí, caso você queira saber quais são as ações que estão dentro do ETF, basta pesquisar no Google composição do Ibovespa e lá você vai encontrar todas as ações listadas dentro do índice e basicamente o ETF vai ter as mesmas ações com os mesmos pesos dentro dele. Quando você verifica aquelas ações que estão dentro do índice, aí você pode discernir se aquela carteira composta pelo aquele ETF faz sentido para você ou não. Se fizer sentido, você pode optar por comprar o ETF BOVA11 e aí investir diretamente naquelas empresas que estão dentro do índice. O bom é que você consegue comprar várias ações com um único aporte ali de R$110, um valor até baixo. Você tem uma cesta de ações dentro da sua carteira e aí acaba diminuindo o risco de estar exposto individualmente a cada ação. Da mesma forma acontece com esse ETF do Nubank. Ele está seguindo um índice, que no caso dele é o índice Bovespa Smart Dividendos, que foi criado pela B3 junto com o Nubank. A composição dele é baseada principalmente em dois critérios, que são recorrência no pagamento dos dividendos e está entre os 25% que mais pagaram. Para chegar nessa lista, eles fizeram um filtro quantitativo com algumas métricas que eles entendiam que eram interessantes para um fundo composto por empresas que pagam dividendos. E entre elas estavam dividend yield, frequência dos pagamentos, volatilidade entre os pagamentos. São escolhas de empresas que costumam pagar dividendos com certa frequência, não é aquelas empresas que pagam um ano sim e outro não. Na média ali, eles querem empresas que estejam sempre pagando dividendos. Na prática, o NDIV ele vai comprar as melhores ações que estiverem lá naquela lista e quem comprar as cotas desse ETF vai ter sempre as melhores pagadoras de dividendos daquele período. A promessa é que o ETF pague dividendos mensais e isso já torna ele bem semelhante com os fundos imobiliários. Para aquelas pessoas que gostam de ter uma renda recorrente lá na conta pingando, isso é uma característica bem interessante. Mas será que investir em ações de dividendos traz mesmo um resultado melhor? Analisando o índice de dividendos mais antigos, como o IDIV, a gente pode ver que ele performou melhor do que o Ibovespa nos últimos 5 anos e se a gente olhar um período maior, ele também vai bater o Ibovespa com folga. O ETF DIV11, que segue ali o índice DIV, teve uma performance de 78% nesses últimos 5 anos. O fundo BOVA11, que segue o índice Ibovespa, teve uma rentabilidade ali próxima de 32%. E aí a gente vê como investir em ETFs que distribuem dividendos ou que reincorporam os dividendos dentro das suas cotas é uma estratégia bem interessante. Mas nem tudo são flores. Quando a gente olha para as taxas que compõem ali o ETF, o NDIV11
ele possui uma taxa bem alta em comparação com outros ETFs. Enquanto que outros ETFs costumam cobrar ali por volta de 0,30, 0,20, o NDIV 11 ele cobra uma taxa de 0,50. E isso aí, essa diferença implica muito na sua rentabilidade futura. Outra desvantagem é a questão tributária. Enquanto que nas ações você tem uma isenção ali até R$20.000, no caso dos ETFs você não possui isenção nenhuma. Vendeu, tem que pagar o imposto sobre o lucro que você teve. E no caso dos dividendos, também ao contrário das ações que são isentas de imposto de renda sobre o seu rendimento, no caso dos ETFs, os dividendos são tributados em 15% na fonte. Para quem quer investir em ETF, esse é o jogo. Infelizmente a gente tem essa tributação que é bem excessiva, mas é esse o jogo e cabe a você dizer se vale a pena ou não. Agora que eu já pontuei o que eu acho relevante nesse fundo, eu vou dar minha opinião como investidor que já está nesse mercado há 8 anos. Eu particularmente gosto dessa ideia de ETFs que pagam dividendos, porque isso fomenta aqui o nosso mercado como um todo. Lá nos Estados Unidos existem diversos tipos de ETFs que pagam dividendos e são de setores que aqui nem existem e que tem uma gama muito maior de opções para o investidor. Como aqui a gente só tem ali por volta de 90, 100 ETFs, a gente não tem nem opções que sejam interessantes assim, para que a gente possa nos expor a determinados mercados que a gente não tem acesso no mercado de ações. Aqui tudo é muito embrionário ainda. A gente precisa de iniciativas como essa para que lá no futuro a gente tenha opções mais robustas de tipos de ETFs para investir, como é lá nos Estados Unidos, como é em outros países lá na Europa. A gente precisa que iniciativas como essas fomentem o nosso mercado. Quem está ali começando ou não quer perder horas analisando empresas e também não pretende ali vender as cotas nem tão cedo, investir em ETFs é uma forma muito mais simples e prática de se fazer um investimento no mercado de ações. Mas agora, se você quer aprender a investir com alguém te acompanhando ali no seu processo de construção patrimonial, eu tenho uma proposta para te fazer. No primeiro link da descrição você vai encontrar a aplicação para a minha mentoria e lá eu vou te levar do 0 aos 4 dias de rendimentos em um ano, um método que me fez receber mais de R$1.000 de renda. Mas se te interessou, clica aí no link, preenche a aplicação que até em 48 horas eu entro em contato com você. Pelo vídeo de hoje é isso, se inscreve no canal, tamo junto e só a diversificação salva.